Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jonas e eu gostaria de estudar com você a carta de 2 Pedro. A gente vai iniciar exatamente nessa ocasião. O pessoal da Igreja Batista Nova Esperança, vai poder assistir aí em casa, uma hora mais propícia, perdão. E você que provavelmente recebeu um link, vai estar vendo a gente também. Eu espero que Deus te abençoe e enriqueça com o conhecimento da Bíblia. A carta de 2 Pedro, alguns falam sobre ela como não sendo uma continuação da primeira. A primeira carta tem 5 capítulos, essa tem 3. Alguns falam que os assuntos são tão desconexos que não chega a ser da mesma autoria. Outros dizem que ela foi escrita depois. E aí, por causa disso, você vai ter um problema muito grande com a veracidade da carta, já que Pedro já tinha morrido nesse caso aqui. Então a carta de Pedro é uma mentira. Alguém escreveu, botou o nome dele só para ganhar autoridade. Não. Ah, existe um debate bem acalorado a respeito disso, mas normalmente ele acontece entre críticos e defensores da Bíblia e muitos deles são argumentos furados. Então, eu afirmo para você que é muitíssimo mais, como é que se diz assim, plausível a carta ter sido escrita pelo próprio Pedro na época adequada e que, sim, a palavra de Deus é revelada aqui porque nós vemos conceitos firmes como Jesus ser o Senhor, você vai ver logo no início aqui quando a gente estudar, bem fortes, são bem destacados. Também, uma dificuldade de interpretação que a gente vai encontrar é para quem está sendo escrita essa carta. E como é que eu vou usar a palavra chute, certo? Mas o maior palpite dos comentaristas é que se refere à maioria gentílica. A maioria do público eram pessoas que não eram judeus, mas que creram no Senhor Jesus e moravam espalhados pela Ásia Menor, o que, de novo, hoje a gente conhece como Turquia. Também a gente vai ver que um dos opositores, perdão, que são citados e provavelmente são um dos principais, são chamados de falsos mestres. Segundo os comentaristas, eram gnósticos, ou seja, eram pessoas que entravam na igreja, às vezes até de fato com sinceridade, professavam o nome de Cristo, mas eles acabavam que em um ou outro ponto, que era muito importante no cristianismo, eles acabavam negando aquela doutrina e eles conseguiam seguidores e eles não arredavam o pé. Então eles acabavam ensinando mentiras em nome da fé, certo? Mas carregado de filosofia grega, muito helenístico, muito voltado para aquele mundo da época. E isso acabou contaminando a igreja, gerando problemas que até o próprio João, o apóstolo João, escreveu as suas cartas, né? Referenciando a esse tipo de problema. E por isso que você vai ver João falando, por exemplo, meus filhinhos, todo aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, esse é o anticristo. E você vai ver Pedro falando algo semelhante, não exatamente citando o anticristo, mas você vai ver palavras-chave aparecendo no livro como conhecimento, vida, amor, virtude, que eram palavras assim muitíssimo especiais na filosofia. E elas faziam um sentido muito amplo. Então, quando o ouvinte desse meio ouvia ou recebia algo com essas palavras, ele, opa, eu queria saber algo desse assunto. Por exemplo, virtude mesmo, vários filósofos definiram de forma diferente. E a Bíblia, ela associa virtude com poder, ela associa virtude com o fruto do Espírito, certo? Você vai ver várias associações dessa forma. Mas vamos dar uma olhadinha no texto. Eu quero mostrar para você que essa carta ela tem muita coisa, apesar de pequena. Olha só, por exemplo, os primeiros versos do primeiro capítulo, que é algo que eu gostaria de mostrar para você nesse momento. Verso 1 diz assim: Simão Pedro, ele começa já se identificando de cara. Servo, e ele não destaca primeiro apóstolo, ele diz servo. E apóstolo de Jesus Cristo. Naturalmente, quando você quer, por exemplo, galgar um posto importante, seja de emprego, seja de visão social, né, de pessoas te vislumbrarem de alguma forma e pensar em você com alguma certa imagem, você quer o seu melhor título, quer o seu melhor feito.
e aquilo deve servir para você de um escudo. Pedro, ele usa o escudo que quase ninguém usaria. Ele usa o escudo de servo. Mas quem era Pedro? Pedro foi alguém que viu o Senhor de perto. Foi alguém que estava perto daquele círculo de amizades com o qual Jesus tinha maior contato. Não sei se você se recorda que Pedro sempre estava junto com Cristo quando foi ao Getsemane, quando subiu no Monte da Transfiguração, se não me engano foi o Monte das Oliveiras, quando ele precisava visitar alguma aldeia ou passar algum conceito muito especial, geralmente quem estava com ele? Pedro, Tiago e o apóstolo João. Sempre, sempre. E esses três se tornaram peças importantíssimas na igreja. Então, Pedro, ele podia dizer Pedro, o principal dos apóstolos. Ou Pedro, o mais experiente dos apóstolos. Ele se intitula a si mesmo na primeira carta como o presbítero. João também usa o mesmo termo, o presbítero, a senhora eleita. E eles nada mais eram que pessoas muito experientes, muito sábios, muito vividos, sofridos até eu diria. E eles se chamam de servos. Note como é importante o cristianismo, porque ele pega você pela sua característica que tem maior contribuição pública, não a sua maior característica em termos de feitos ou de alguém que poderia se ufanar dessas coisas, sabe? Quando ele se chama a si mesmo de servo, ele associa-se com o Senhor Jesus Cristo. Ele diz aqui, aos ou para aqueles que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do Senhor, do nosso Deus, e Salvador Jesus Cristo. Então, ele chama Jesus de Salvador e Deus. Duas coisas que os gregos tinham dificuldade de entender, porque associavam o homem a uma virtude muito grande, que era alguém ser salvador, salvador de todos. Certo? O grego ele pensava muito em perfeição corporal, entre outros conceitos, claro, eu não conheço profundamente filosofia grega. Mas alguma coisa dá para ter ideia. E quando ele chama Jesus Cristo de Salvador, ele estava dizendo que esse homem era perfeito. Que ele realmente tinha todas as capacidades e força suficiente para livrar todos os seres humanos. Também ele pega e já chama de Deus de cara. Porque isso aqui, um judeu lendo isso, ele pensaria, ou isso é uma blasfêmia, ou então, de fato, essa pessoa é quem diz ser. Então você tinha um divisor de águas bem grande. E ele está se referindo a essas pessoas, certo? Aos que conosco obtiveram fé, pessoas que creram tanto quanto nós, os apóstolos. E aqui vai um pequeno parêntese. Esse negócio de a gente ouvir por aí o pessoal falando, o apóstolo aqui enche a boca para dizer, o apóstolo, né? Para ser um apóstolo existem alguns critérios. Por exemplo, ter convivido pessoalmente com o Senhor Jesus. Se essa pessoa que você está chamando de apóstolo não teve contato pessoal físico, porque eu tive contato, mas eu tive contato por fé. Eu nunca de fato o vi. E a própria Bíblia diz que nós andamos por fé e não por vista. Então, se essa pessoa diz que é apóstolo, ela tem que ter convivido fisicamente com o Senhor Jesus. Também ele tem que ter participado dos sofrimentos dele. Depois, ele tem que ter participado da igreja, da recepção do Espírito lá fisicamente. Essa pessoa estava lá? Não estava. Então, eu creio ser impossível nós termos apóstolos hoje no sentido do Novo Testamento. A não ser que você queira usar a palavra apóstolo do original grego, quer dizer alguém enviado da parte de... que era basicamente um embaixador com uma missão especial ou específica. Certo? Nesse sentido, beleza. Mas no sentido do Novo Testamento, não existem mais. E no caso aqui, ele não dá assim, tanto destaque para esse título de apóstolo. Ele simplesmente diz que é. Certo? Mas ele diz no verso 2, graça e paz vos sejam multiplicados. Você que crê em Jesus, se tem duas coisas que vão te seguir e que o Senhor mesmo desejou para os seus servos, é que, número 1, você tenha paz dele. Ele fala isso várias vezes. Não tema, não se turbe. Ou paz seja convosco. Quando ele encontra os discípulos depois da crucificação. Foi uma coisa que ele falou, paz seja convosco. E a graça de Deus, porque isso é necessário para todos os pecadores. E principalmente você que vive crendo em Jesus e eventualmente você venha a pecar, a graça de Deus é a única coisa sobre a qual você poderia descansar e se valer dela.
O pessoal que fala muito aí, né, o costume do Brasil aí, vale-me tal coisa, vale-me o Senhor, vale-me isso e aquilo. Se você creu em Jesus, a única coisa que de fato pode valer a você é o próprio Jesus. Vale-me o Senhor e a sua graça. Essa frase seria totalmente correta de você falar. Não é um costume nosso, né? Vale-me o meu Senhor agora, né? Se eu pudesse dizer que Deus era um amuleto, né? Mas não é uma boa definição para você usar. E ele cita aqui, como eu disse antes, conhecimento. Ele diz: Pai, sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Quer dizer, você vai aumentar a sua paz e você vai aumentar a sua vivência e uso da graça de Deus se você conhecê-lo. Quanto mais você o conhece, mais você vai se valer dessas coisas. E você vai ver como o texto vai te mostrar isso à medida que a gente avançar aqui. Verso 3 diz assim: visto como pelo seu divino poder, o divino poder de Jesus, nos têm sido doadas, preste atenção nesse termo, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento, de novo, completo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Olha a palavra virtude chegando. Então, basicamente, ele está dizendo para eles aqui: vocês receberam todas as coisas que conduzem à vida plena e à piedade. Piedade basicamente é você ter um comportamento pio, ou puro, ou limpo, piedoso, quer dizer isso. Quando fala da piedade, é a vida bem vivida, no sentido não de ser só alegre, coisas desse tipo, mas uma vida que não tem rastros negativos, certo? Quando ele fala isso, nós recebemos todas as coisas, conhecendo completamente aquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Virtude às vezes significa poder. Para o seu poder, você poderia de repente traduzir de forma equivalente esse texto. Verso 4. Pelas quais, ou seja, através dessas coisas todas que nós recebemos, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo com toda a diligência vossa, associai a vossa fé à virtude. Vamos só dar uma pausa aqui, que só nesses 2 versos também já tem muita coisa condensada. Daqui a pouco, quando ele fala associai, já começam ordens, que a gente vai entender elas também. Mas, se você olhar direitinho, ele chama de preciosas as promessas. Isso é algo que marca. Essas promessas de Deus, elas nunca contradizem umas às outras. Nunca. Pelo contrário, elas só se ratificam. Se você, por exemplo, fizer uma leitura da Bíblia, observando a aliança abrâmica e as suas raízes, você vai ver que ela surge lá em Gênesis 12, depois ratifica-se, ou é ratificada em Gênesis 15, mais uma vez em Gênesis 17, todos os patriarcas vão recebendo essas mesmas confirmações. Aí você vai ver Êxodo, uma continuação da descendência de Abraão. Você vai ver os livros de Esther, Ruth, Samuel, o tempo dos reis, dos juízes. Nenhum deles, sem exceção, nenhum deles contradiz aquela promessa dada na aliança abrâmica. Por isso ela é tão importante para a gente. E é uma que você deveria conhecer bem. Então, essas promessas, elas se tornam alicerces para suportar tudo o que é ensinado no Novo Testamento. Uma das coisas, por exemplo, é a escatologia. E adivinhem, esse era exatamente um dos pontos que esses possíveis falsos mestres, eu digo possíveis, mas eles estavam lá, que eles despachavam para a igreja teorias negando o fim das coisas, negando que o Senhor Jesus de fato voltaria. É uma das coisas que falsos mestres fazem. Eles já pegam um conhecimento, eles não chegam batendo em tudo, eles concordam com tudo, chegam com um pequeno, tira aquele tijolo que vai fazer muita diferença, tiram ele e dizem: esse aqui não é um tijolo, esse aqui é um pedaço de pau, vou jogar fora. E aí a construção começa a enfraquecer. E no momento quando você se dá conta, toda a construção já está minada dessas retiradas de coisas verdadeiras, como é que se diz? Relativização.
certo? Muitas delas realmente cercadas de grandes mentiras. E os falsos mestres nesses grupos aqui, eles estavam batendo em primeiro lugar na escatologia. E a escatologia descansa, para você que não sabe, escatologia é a doutrina do fim das coisas. Ela descansa sobre as promessas da Bíblia. Então, se você tira as promessas da Bíblia ou relativiza elas, ou diz, ah, não, elas não são para esse tempo, elas são uma coisa mais geral, para todo mundo. Não, elas são específicas. Elas acontecem com foco, seja para a nação de Israel, para hoje ou para o futuro, seja para a igreja, tudo é muito bem especificado nessas promessas. Então, eles começavam a mexer nisso, e Pedro está dizendo, não, elas são não só grandes, elas são preciosas. Elas são preciosas para que através delas, olha o texto aqui, verso 4, vos torneis co-participantes. Participantes junto, co quer dizer isso, participantes junto da natureza divina. Ou seja, em outras palavras, você vai adquirir uma semelhança enorme com a imagem de Deus. Você vai participar disso, certo? À medida que você crê nas promessas e espera por elas, você vai se amoldando, se alinhando com aquilo que Deus de fato é. Olha o nível da importância dessas promessas. Ele continua dizendo aqui, por isso mesmo, vós, reunindo a vossa diligência, o vosso cuidado, a vossa prudência, aquela atenção que você não pode perder por nada. É aquele bolo que você está esperando crescer, se perder o momento, ele torra. Você não pode tirar o olho. Então ele diz, reúna todo o seu cuidado e associe. Aqui vai o principal ensinamento do capítulo 1. Associe. Se você tem uma fé que você diz possuir e mostra para todo mundo, eu tenho uma fé, eu creio no Senhor Jesus. Tá, e as pessoas vão ficar olhando, tá, mas o que isso significa? Então Pedro está dizendo, associe com essa fé a virtude, ou seja, poder. Associe com ela também o conhecimento. Verso 6. Com o conhecimento, o domínio próprio. Quantas vezes a gente não vê gente com muito conhecimento, mas sem domínio próprio? Você vai ver isso acontecendo, por exemplo, na história da computação e dos sistemas. Quando você, por exemplo, estudar a história de Bill Gates e a história do Steve Jobs, que já é falecido. Estude depois a história dos dois, você vai ver o que eles fizeram de grande na computação. Basicamente, você não usa seus computadores hoje se você não se valer do trabalho desses dois. Que no meio desse ambiente aconteceram muitas coisas pecaminosas, certo? Mas eu não vou citar isso agora. Mas eles não tinham domínio próprio e tinham conhecimento técnico das coisas. Agora, se você observar aqui também, ele diz, junto com o domínio próprio, associe a perseverança, a capacidade de você continuar o seu caminho sem desistir, mesmo sofrendo oposição. E junto com essa perseverança, associe a piedade. Olha aqui de novo a piedade. Piedade era considerada por muitos, na época do apóstolo Paulo, após ressurreição de Jesus, onde a filosofia estava muito rica, muito em alta, né? Você tinha vários nomes de filósofos importantes, e a virtude, domínio próprio, eram coisas que eles citavam. Eles diziam, a gente tem que procurar realmente o que importa na vida. Estou aqui parafraseando de forma bem grosseira. Nós temos que procurar coisas que realmente importam na vida. Que coisas importam? O domínio próprio é importante, o amor é importante. Olha, ser uma pessoa resiliente, perseverante, que não desiste, é uma coisa importante. Eles procuravam esses conceitos. Quando eles leriam, ou se eles lessem esse texto, eles já teriam um esclarecimento bem grande a respeito desses detalhes. Ele diz também aqui, verso 7, junto com a piedade, a fraternidade, que é a irmandade, o senso de você receber irmãos em Cristo e você fazer eles sua família. Eu briguei muitos anos com meu irmão, até aí, sei lá, talvez 20 anos, nós brigamos bastante. Minha mãe pode testemunhar isso, e ele próprio pode contar um dia, se você o encontrar. A gente teve momentos assim que a gente foi mesmo apelou pro corpo, né? E quando passou essa fase de pancada, né? A gente foi para a agressão verbal, e isso durou até uma certa época. Foi quando ele ingressou no exército e a gente começou a pensar melhor na vida, né? Eu entrei na faculdade, ele também já estava fazendo faculdade. Mas enfim, quando terminou a faculdade, a gente passou por todo aquele turbilhão.
a gente estava bem diferente. A gente tinha mudado, amadurecido, a gente tomou as bordoadas e aprendeu como a vida é tão preciosa e tão valiosa para perder tempo com briga. E a gente se tornou amigos, né? Também você vai ver que essa fraternidade, ela não é só importante entre os filhos de Deus, mas ela é necessária. Sabe que João ele fala que as pessoas vão conhecer aqueles que são filhos de Deus pelo jeito como eles se portam, pela forma como eles se amam, se servem e eles se importam uns com as vidas dos outros, se cuidam. Porque aí fora você até vai ter pessoas que fazem isso, mas existe um limite. E esse limite muitas vezes é aquele calo de cada um, né? Quando aquele calo é tocado, opa, minha paciência acabou. E no caso da irmandade em Cristo, vamos dizer assim, esse limite não existe. O limite é a ordem do próprio Senhor. Ele diz, ó, amem-se como eu amei vocês. O mesmo limite que eu fui ao ponto de ir à cruz para cuidar de vocês. Cuidem uns dos outros com o mesmo amor, com a mesma força. E ele diz, adicione também a tudo isso, eu estou imaginando aqui uma escada em que cada degrau é uma virtude dessa. E ele está no da fraternidade, e adicionem ao da fraternidade o amor. E esse amor, ele vai passar por cima de tudo. Você vai até as consequências mais extremas de sofrimento para que você abençoe pessoas pelo nome do Senhor Jesus.